é melhor praticar sem usar a calculadora, tá bom? O que você... Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, só é retornar lá no nosso conteúdo de divisão de números decimais, que aí vocês vão achar essa parte aí. O que você observa em relação aos resultados dos números decimais destacados por 10, 100 e 1000? Quando vocês dividem por um número com vírgula, o que vocês observaram? Quando vocês têm a resposta, né? Deixa eu acabar falando. Eu vou acabar fazendo, para não ter dúvida nenhuma, tá? Vocês lembram que quando você multiplica, por exemplo, se eu tivesse 9 multiplicado por 10, em números decimais, né? O que eu tinha que fazer? Eu tenho que acrescentar um zero depois do 9. Agora, quando você vai dividir, você vai acrescentar um zero. Mas antes do 9 vai ficar 0,9. A vírgula, a quantidade de zero que tem no número, no caso, o 10 só tem um zero. Então, você vai acrescentar só um zero na resposta. Na multiplicação, você acrescentava depois do número. Na divisão, você acrescenta antes do número, tá? Agora, se você tiver um número, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um número aqui, 15,2 dividido por 10. Então, 15,2 dividido por 10, você vai pular a vírgula para antes, né? Então, aqui vai ficar o quê? É igual a 1,52. Não vai ser para frente, vai ser para trás, tá? Sempre para trás, voltando. O da multiplicação você vai para frente, o da divisão você vai voltando. Outro exemplo aqui é quando você pega um número inteiro. Vamos pegar aqui um número inteiro. Esse aqui, ó, 516 dividido por 1000, né? O 1000, ele tem 3 zeros. A vírgula do 516 está aqui, porque ele é um número inteiro. Então, se ele tem 3 zeros, vocês vão pular 3 casas, ó. 1, 2, 3. Vai ficar 0,516. Tá bom? E assim vocês vão fazer os outros. Aí, aqui, o que vocês observaram, né? Aqui do 10, ó, vocês vão colocar assim, ó. Deslocamos a vírgula uma ordem para a esquerda, acrescentando um zero sempre que necessário. Então, do 100, deslocamos a vírgula, vai ser o quê? 2 zero. Então, 2 casas. E repetir o restante que eu falei sobre o 10. Calcule mentalmente as divisões para completar a tabela com os resultados. Bom, vocês podem até praticando, né? Por exemplo, aqui eu tenho 39. 39, a vírgula vai estar depois do número, porque ele é um número inteiro. Então, se é 10, você vai pular uma casa. Então, vai ficar 3,9. Aqui, por 100, você vai pular duas casas. Então, vai ficar 0,39. E aqui, você vai pular três casas. Vai ficar 0,039. Como posso ajudar? Aí. Então, tá, pessoal. Vou retornar aqui, que aí
Deu um probleminha. Aqui, por exemplo, que ele pede para vocês calcularem mentalmente. Vocês têm como calcular mentalmente. Só é vocês contarem a posição da vírgula. Por exemplo, é 39. A vírgula ali está depois do número, porque ele é um número inteiro. Se você vai dividir por 10, você vai pular só uma casa. Então, aqui vai ficar, ó, 3,9. Se você vai multiplicar por 100, você vai pular duas casas, ó. Uma, duas. Então, vai ficar 0,39. Se você vai dividir por 1000, você vai pular três casas. Então, aqui vai ficar, ó, 0,039. É mentalmente. Aqui, 267. Vai ficar o quê? 26,7. Se você for multiplicar por... Então, aqui, gente, ó, continuando aqui. Por exemplo, o 267. Eu já sei que ele é 20, vai ficar 26. Opa, cadê a canetinha? Vai ficar 26,7. Por 100, eu já sei que eu tenho que pular duas casas, então vai ficar 2,67. E por 1000 é 3 números, então vai ficar 0,267. Então, eu já sei que a quantidade de zero é a quantidade de número que eu tenho que ter depois da vírgula. Tá vendo? Vocês prestaram atenção aí direitinho, ó? A quantidade de número, a quantidade de zero, é a mesma quantidade de número que eu tenho que ter após a vírgula. Isso quando o número é inteiro. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu só tenho só o 7 e aqui é só um zero. Aqui eu tenho 67 e aqui é 2 zero. Aqui eu tenho 267 e em cima é 3 zero. Tá bom? Opa. Continuando com as nossas atividades. A atividade de história é só leitura. Como se escolhe um patrimônio? Como se escolhe um patrimônio? Vocês sabem? Então, leia o texto. Ele é bem interessante esse texto, viu? Tem muita coisa que tem nesse texto aí que eu não sabia. Então, ó, cuide aí sobre os patrimônio da humanidade, como ele é reconhecido como patrimônio da humanidade. Sobre tombamentos, né? O que é um tombamento? Como é que se chama o livro aonde é registrado os tombamentos? Eu não sabia. Li esse livro aí. Agora eu sei. Então, leia o texto, que é um texto muito, muito interessante. Na parte de geografia, uma parte é leitura e tem atividade. Modernizações nos setores econômicos. Então, cada vez as coisas vão se modernizando mais ainda em relação à agricultura. Por quê? Porque o mundo gira muito rápido. É muito rápido. Na hora da colheita tem que ter muita rapidez para não perder nem tempo e não perder o produto agrícola, né? Então, tudo hoje, as máquinas estão muito digitalizadas, muito em computador, já programa a máquina, o trator para fazer todo o serviço. Não, tem lugar que não contrata nem mais motorista, é só uma pessoa só para trabalhar ali no computador, mapear a área. Então, tem aqui a relação entre o campo e a cidade. Então, vocês vão ler, tem uma história em quadrinhos e tem uma atividade para vocês responderem, tá? Quem não me mandou a leitura, pessoal, cuide de me mandar a leitura, mandar as atividades atrasadas, porque teve tempo, né? Só a semana passada teve dois dias sem aula, foi feriado, foi terça e sexta. Foi só 3 dias de atividade. Então, deu tempo suficiente para vocês manterem o livro. Olha, lembrando que nós estamos no último bimestre. No último bimestre.
e tem muito aluno que está pendente. Pendente assim, tá com a média. Mas se tirar uma notinha baixa, já vai para recuperação, vai para exame, que fica a situação fica pior ainda. Tá ok? Ó, beijão no coração de cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor.